Meus irmãos, esta é a terceira noite do tema A Promessa Vive. Qual é o tema? A Promessa Vive. A promessa está viva. E eu quero rapidamente falar com você esta noite, que a maior promessa ainda está viva. Qual é o tema de hoje? A maior... me ajuda, diga, a maior promessa está viva. Olha para quem está perto de você e diga, eu sei que existem promessas sobre a tua vida. Diga para ele, mas a maior, fala para ele, está viva. E será que tem um crente vivo aqui também comigo essa noite, para dizer um glória a Deus? Diz assim, Isaías 7,14, porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Pai, te dou graça por tua palavra esta noite, peço que o Senhor fale ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quem crê para dizer amém, pode se assentar por gentileza, dando glória a Deus. Irmãos, Isaías capítulo de número 7, é uma promessa do céu para a terra. É o que, gente? Me ajuda a pregar, irmãos, vamos lá, vamos para a palavra. Acabamos de cantar baseado na palavra e nós vamos mergulhar na palavra essa noite. Isaías capítulo 7, de versículo 14, é uma promessa do céu para a terra. Diga comigo, uma promessa de onde, gente? Do céu para a terra. O céu está fazendo uma promessa para a terra. Isaías 7,14 está dizendo, e o Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá um filho, e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer o que, gente? Deus conosco. O céu está fazendo uma promessa para a terra, e nessa promessa ele está dizendo, eu vou enviar o Salvador, eu vou enviar o Messias. E desde que essa promessa vem, toda a nação de Israel, todo o povo de Israel, agora eles vão viver debaixo dessa esperança. Eles vão viver debaixo da esperança de que a promessa que o céu fez vai se cumprir. Olha para quem está perto de você e diga para ele, toda promessa que vem do céu para a terra, diga, se cumpre. Quem crê para dizer um glória a Deus? Isaías capítulo 9, versículo de número 6 e versículo de número 7. Isaías 9 também é uma promessa da vinda do Messias. Isaías 9, versos 6 e 7, ainda é um complemento da promessa do céu para a terra. E diz assim, caminha comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será o que, gente? Maravilhoso, conselheiro, o que mais? Me ajuda? Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado da paz não haverá fim, sob o trono de Davi o seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Isaías capítulo de número 9 é o reforço da promessa de Isaías capítulo de número 7. É o reforço da promessa de que o céu está fazendo uma promessa para a terra. No capítulo 7 está dizendo uma promessa, vai nascer o Messias, é o conselheiro, é o Emanuel, melhor dizendo, é o Deus conosco. Isaías 9 é o reforço da promessa, ele vai nascer. Qual é a promessa que está vindo do céu para a terra? Ele vai enviar aquele que é o maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Então, primeira coisa eu quero que você pegue comigo essa noite, havia uma promessa do céu para a terra. Agora, quando eu olho Lucas capítulo de número 2, olha comigo por favor na tua Bíblia, Lucas capítulo de número 2, nós encontramos o nascimento da promessa. Isaías é uma promessa do céu para a terra. Lucas, a promessa está nascendo. Lucas capítulo 2, verso de número 1 até o verso 7, quem encontrou para dizer amém? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Diga comigo, Isaías é uma promessa do céu para a terra. Lucas capítulo 2, nós temos o que? O nascimento da... Caminha comigo nessa caminhada. Então em Lucas 2 eu vejo agora o céu cumprindo a promessa que fez a terra. O que foi prometido em Isaías, agora em Lucas capítulo 2 está acontecendo. O Salvador ele nasce, o Messias ele nasce, exatamente como foi prometido. Nasce agora de uma virgem aquele que é o Salvador do mundo. Passa-se alguns anos, caminha comigo, o próprio Jesus, que é a promessa. Jesus na mensagem de hoje é o que, gente? Ele é a promessa, aquele que é a promessa, o Salvador, ele agora já havia crescido, e o próprio Jesus, ele vai declarar de que a promessa havia se cumprido. Olha comigo na tua Bíblia, Lucas 4, verso 17, nós vamos ler alguns textos, porque a gente está indo para a palavra, porque nós estamos baseados na palavra. Lucas capítulo 4, verso 17, quem encontrou diz amém, até o 21 diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer, o que ele disse, gente? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 2, a promessa nasce. Lucas capítulo nasce, Jesus, a própria promessa está dizendo assim: hoje, o que Isaías havia prometido, que foi prometido através do profeta Isaías, ele está dizendo, hoje se cumpriu aquilo que está escrito. O próprio Jesus está dizendo, eu sou a promessa está diante de vocês, o que foi prometido hoje se cumpre. Quem está entendendo até aqui para dizer amém? Jesus estava em Nazaré quando leu esse texto. Ele entra numa sinagoga, numa reunião, no culto, e ali naquela sinagoga, quando dão a oportunidade para ele ler a palavra, ele vai ler um trecho da palavra, ele lê um trecho de Isaías, e ele está lendo a promessa, e ele diz, eu sou o cumprimento da promessa no meio de vocês. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus? Já parou para pensar que a maior promessa dos céus não se cumpriu apenas ali em Lucas capítulo 2, no nascimento de Jesus? A maior promessa dos céus não se cumpriu apenas em Lucas capítulo 4, quando ele está lendo o texto das escrituras em Nazaré, e ele está dizendo em Nazaré, hoje se cumpre a promessa. Mas você já parou para pensar que a maior promessa do céu também já se cumpriu na tua vida? Porque quando ele está lendo o texto de Isaías, ele está lendo e está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para curar, para colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ali em Nazaré, ele está dizendo, gente, eu estou no meio de vocês, porque hoje a promessa está se cumprindo, mas a promessa não se cumpriu apenas para aqueles que estão ali em Nazaré, a promessa não se cumpriu apenas para aqueles que estão na sinagoga. Já parou para pensar que a maior promessa do céu já se cumpriu na tua vida? Como assim, pastor?
é porque Jesus já te curou, é porque Jesus já te libertou do pecado, é porque Ele já fez você uma pessoa livre, é porque Ele já perdoou os teus pecados, é porque Ele já escreveu o teu nome no livro da vida, é porque Ele já anunciou a você o ano aceitável do Senhor, e Ele te deu a oportunidade esta noite de levantar a mão aos céus e adorar a Jesus e dizer: eu sou livre. Jesus está lendo o texto para dizer o que foi prometido em Isaías 7, o céu faz uma promessa para a terra. Isaías 9 é o reforço da promessa. Lucas 2, nasce a promessa. Lucas 4, ele está dizendo: eu sou a promessa no meio de vocês. A promessa se cumpriu porque ele está dizendo: eu sou o Salvador, sou o Messias. A promessa de salvação na tua vida acontece ou aconteceu por causa de Jesus na tua vida. Quantos salvos eu tenho aqui essa noite? Quantos salvos eu tenho aqui essa noite para dizer um glória a Deus? Agora entende comigo, Isaías 7, o céu promete para a terra. Lucas 9, reforço da promessa. Perdão, Isaías 9, reforço da promessa. Lucas 2, nasce a promessa. Lucas 4, ele está dizendo: hoje cumpriu a promessa, eu estou no meio de vocês. Agora, a promessa que é Jesus também nos fez uma promessa. Diga: a promessa nos fez. Qual é a promessa que a promessa nos fez? Em João capítulo 14, versículo de número 6, João 14, 6, olha o que diz, João 14, 6, assim que encontrar, diz um glória a Deus. Pessoal do texto tem que ficar junto comigo, correndo. João 14, 6, diz assim: e disse Jesus, Jesus é quem? É a, me ajuda a pregar, Jesus é a, o que a promessa disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Agora a promessa está dizendo: olha, eu sou o único caminho. A promessa que Jesus está dizendo: eu vim para conectar vocês ao Pai. Ele está dizendo: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Ele é a promessa, Ele é o caminho, e Ele nos prometeu acesso ao Pai. Você está comigo aqui essa noite? Em João capítulo 5, verso 24, olha o que a promessa diz. João capítulo 5, o versículo de número 24 ao versículo de número 29, olha o que ele diz. Quem encontrou para dizer amém? Olha comigo no telão, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que, gente? A vida, e não entrará em condenação, mas passou da morte para, me ajuda, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, o que, gente? Olha o que a promessa está dizendo assim: olha, quem ouvir a voz, ainda que esteja morto, vai o quê? É isso que ele está dizendo, quem ouvir a voz da promessa. E ele continua: viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Olha isso, igreja. Agora Jesus, que é a promessa, Ele também está fazendo uma promessa de eternidade. Ele está dizendo: aqueles que estavam mortos, quando ouvir a voz da promessa, quando ouvir a minha voz, ainda que estejam mortos, eles viverão. Ainda que estejam dentro de sepulcros, se a minha voz entrar, eles ressuscitarão. O que Jesus está dizendo? O que a promessa está dizendo?
É uma promessa que foi feita para você, para mim, porque eu e você estávamos mortos no pecado. Ou quem sabe você está aqui esta noite e se considera assim morto no pecado. Tua vida não faz sentido, parece que as coisas não têm sentido para você, a vida perdeu a graça, você não consegue encontrar sentido para a vida. É como se estivesse morto. A promessa que Jesus também está fazendo, uma promessa dizendo que quando você ouve a voz dele, ainda que esteja morto, você poderá viver novamente. Agora entenda algo, nós recebemos vida através de Jesus, sim ou não, igreja? Nós recebemos vida através de Jesus. Por que hoje eu posso levantar a mão e dizer um glória a Deus? Porque hoje há brilho nos teus olhos, porque hoje você sente que a vida faz sentido para você. É porque quando você estava morto, perdido no pecado, a promessa que é Jesus chegou ao teu coração, chegou aos teus ouvidos, você recebeu a promessa, você recebeu a palavra, e hoje você não está morto no pecado, mas você ressuscitou para Cristo, você tem uma nova vida em Cristo. Você pode adorar, você pode levantar a mão e dizer: louvado seja o nome de Jesus, eu tenho vida. Caminha comigo, Isaías capítulo 7. O que eu estou pregando essa noite? Eu estou pregando sobre o quê? A maior promessa. Me ajuda, irmão, vocês foram embora? A maior promessa. Isaías 7, o céu promete para a terra. Isaías 9, reforço da promessa. Lucas 2, nascimento da promessa. Lucas 4, ele diz: a promessa se cumpriu. João 14, ele faz uma promessa. João 8, ele faz uma promessa de nos tirar do sepulcro da morte. João capítulo 8, sim ou não, gente? Agora, quando chega em Mateus 27, o que acontece com a promessa? Olha para mim. Eu estou pregando essa noite. Quem é a promessa? Quem é a promessa? Jesus. Olha a linha do tempo. Isaías 7, céu promete. Isaías 9, reforço. Lucas 2, nascimento. Lucas 4, eu sou a promessa. João 14, ele reforça a promessa de salvação. Ele é o caminho. João 8, ele está reforçando a promessa de novo. Ele está dizendo que vai nos tirar do cativeiro da morte. Mas quando eu olho para Mateus 27, o que aconteceu com a promessa? O que acontece, gente? Em Mateus 27, nós temos a morte da promessa. Se em Lucas 2 eu tenho o nascimento da promessa, e em Lucas 4 ele diz: eu sou a promessa. Em Mateus 27 eu tenho o quê? Quem está aí comigo? A morte da promessa. Mateus 27. Jesus, a promessa de Deus, agora está crucificado em Mateus 27. E quem passa agora olhando para o Monte da Caveira, o que eles assistem? Eles assistem a promessa do céu pregada numa cruz. Quem passa ali agora, eles observam a promessa que o céu fez, agora está pregada na cruz. Mateus 27, eu tenho a morte da promessa. Se você abrir tua Bíblia comigo, olhar no telão, Mateus 27, verso 50. Mateus 27, o versículo de número 50, olha o que diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, o que acontece? Rendeu o seu espírito. O que está dizendo o que, gente? Que ele morreu. O céu promete, a promessa nasce, a promessa se cumpre. Mateus 27, a promessa morre. Aqui está algo poderoso para a gente pensar essa noite, para me fechar. Quem é Jesus na mensagem de hoje? Quem é Jesus na mensagem de hoje? A promessa. Mas a promessa de Deus para o povo, em Mateus 27, ela morre. Depois que a promessa morre, Mateus 27, pegam o que sobrou da promessa, o corpo de Jesus, e colocam ele dentro de um sepulcro. Não é assim que a gente faz, quando a gente olha para algo que era um sonho, mas de repente morre na nossa vida. A tendência
daquilo que morreu na nossa vida é a gente fazer o quê? Enterrar, colocar no sepulcro. Pega o que sobrou da promessa, coloca no sepulcro. Jesus é colocado, o corpo é colocado no sepulcro. Então vem o desespero dos discípulos, e eles estão dizendo: agora acabou, a nossa promessa morreu, acabou a vida. A promessa como morreu, perdeu o sentido da vida. Os discípulos agora estão com esse sentimento: acabou a vida. A promessa morreu, acabou a esperança, acabou a promessa, o que Deus prometeu acabou. E a pergunta, quando eles estão naquele momento, se alguém fizesse uma pergunta para os discípulos assim: por que você está triste? Talvez eles responderiam: é porque a nossa promessa está dentro de um... Onde está a tua promessa? Se perguntasse para os discípulos: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes assim? Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? O próprio Jesus vem e pergunta: vocês estão conversando sobre o quê? O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Que assunto é esse? E eles dizem: não é possível que o senhor não sabe o que aconteceu. A promessa morreu, está no sepulcro. Onde é que está a tua promessa? Quando amanhece o outro dia de manhã, domingo de manhã, a Bíblia fala sobre algumas mulheres que vão procurar o que sobrou da promessa, vão procurar o corpo de Jesus. E quando aquelas mulheres querem procurar o que sobrou da promessa, elas vão procurar onde? Onde elas vão, gente? No sepulcro. Elas vão no cemitério, elas vão no sepulcro, porque elas sabem, a nossa promessa morreu, ela está enterrada. Então no outro dia, quando elas querem relembrar a promessa, elas vão lá no sepulcro. Mateus 28:1, olha o que diz Mateus 28:1. Quando você encontrar, diz amém, olha comigo no telão. Mateus 28:1 diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que dia, gente? Domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Isaías, o céu promete para a terra. Lucas, a promessa nasce. Lucas, ele diz: eu sou a promessa. João, ele diz: quem crê em mim tem a vida. Mateus 27, a promessa morre, agora está no sepulcro. E as mulheres vão procurar ele onde? Dentro do sepulcro. Elas passaram a procurar a promessa em um lugar de morte. Caminha comigo. Aquelas mulheres, no meio do desespero, porque Jesus havia morrido sexta-feira, e ele é a promessa, agora elas vão procurar a promessa no lugar de morte. Elas querem encontrar a promessa, elas vão para dentro do sepulcro, elas vão no lugar de morte. Talvez o assunto era: nós vamos lá, mas a nossa vida não faz mais sentido. Nós vamos lá, mas a nossa promessa está morta, a nossa promessa está enterrada. Então elas vão buscar aquilo que foi prometido dentro do sepulcro. Muitos de nós, quando lembramos da promessa, ou de alguma promessa, logo a gente faz conexão com um lugar de morte. Logo a gente faz conexão, porque a promessa morreu, porque é algo que a gente acreditava tanto. De repente, quando você olha hoje, aquela promessa acabou, morreu. As mulheres vão buscar a promessa, elas vão procurar o que sobrou lá no sepulcro. E elas, quem sabe, vão: a nossa vida não tem mais sentido, porque a nossa promessa morreu, a nossa promessa está enterrada. Porém, igreja, eu quero que você entenda uma coisa essa noite, porque talvez você veio para o culto hoje com essa sensação de que toda a promessa que estava feita sobre a tua vida, a sensação é que a promessa morreu, a sensação de que não vai acontecer. Você olha para um lado, olha para o outro, consegue enxergar mais a promessa, não consegue sentir a promessa, não consegue tocar na promessa. Aquelas mulheres domingo de manhã, quando elas saem de onde elas estão, elas não conseguem tocar na promessa, elas não conseguem sentir a promessa, elas não conseguem conversar com a promessa. Então elas estão indo. A única coisa que nos restou é o sepulcro da promessa. A única coisa que restou é a lembrança que um dia tinha uma promessa, mas hoje morreu. Quantos de nós estamos vivendo assim? É aquela sensação de que a promessa, nossa, tinha tudo para dar certo, era algo grande, era uma grande promessa, cadê? Morreu, está no sepulcro. Então domingo de manhã elas vão lá,
tentar matar a saudade. Quantas vezes a gente fica tentando pensar, Deus tinha me prometido isso, a promessa ia acontecer algo na minha vida, a gente tenta puxar, como foi bom a promessa, eu quase alcancei, mas a sensação hoje é de que está dentro do sepulcro. Eu vim dizer uma coisa para você essa noite, eu só vim aqui hoje para ministrar isso para você ir embora. Quando aquelas mulheres vão para dentro do sepulcro, porque no entendimento delas é o que sobrou, mas quando elas chegam dentro do sepulcro, o céu havia preparado um recado para elas. Igreja Batista Vida, você veio ao culto desta quinta-feira, talvez com a sensação de que alguma promessa da tua vida morreu, talvez com a sensação de alguma promessa da tua vida está dentro de um sepulcro, mas eu vim hoje dizer para você, que o céu já tinha preparado um recado para você esta noite. Esta é uma noite do recado de Deus para a tua vida. As mulheres vão pensando, morreu, e quando elas entram, há uma promessa, há um recado, e qual é o recado que está esperando por elas? Mateus 28, versículo 5, versículos 6 e 7, olha o que diz na tua Bíblia, diz assim: mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. O anjo está dizendo, eu sei que vocês estão procurando aquele que morreu, vocês estão procurando Jesus crucificado, vocês estão procurando aquilo que a última imagem que vocês têm é da promessa pendurada na cruz, a última imagem que vocês têm é da promessa pregada na cruz, vocês vieram procurar a Jesus crucificado, mas olha o verso 6, diz assim, ele não está aqui, ele não está no sepulcro, porque ele já ressuscitou, como havia dito, vinde ver de um lugar onde estava ele. Versículo de número 8 diz assim, e depois, o 7, e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já o que a igreja ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Olha o recado do anjo, olha o recado do céu. As mulheres estão lá procurando Jesus que foi crucificado, elas estão procurando a promessa que está morta, mas o recado do céu é, olha, ele até morreu, mas ele ressuscitou, ele até foi pendurado na cruz, mas ele ressuscitou. O anjo está dizendo para elas, voltem pelo mesmo lugar que vocês vieram, na expectativa de encontrar a promessa morta. Volta lá e diga, a promessa vive. Deixa eu ouvir um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Diga, o meu Jesus está vivo. Diga bem forte, o meu Jesus. Batista Vida, eu não sei o que você perdeu, eu não sei qual é o teu medo, eu não sei o que você imagina que está no sepulcro, eu não sei qual é a tua dúvida, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o motivo das tuas lágrimas nos últimos dias, mas o céu me trouxe aqui essa noite com um recado para você. A sua maior promessa não são as coisas dessa terra, a sua maior promessa não é o carro novo, não é a casa nova, a tua maior promessa não é essas coisas, a tua maior promessa está viva para te sustentar, para te confortar, para te conduzir aos céus, para fazer você forte. A maior promessa vive. Isaías 7, o céu promete para a terra. Isaías 9, reforço. Lucas 2, nasce. Lucas 4, eu sou a promessa. João, ele diz, eu sou o caminho. Quem acreditar, vai chegar ao céu, vou religar com o Pai, sim ou não? Mateus 27, a promessa morre, é colocada no sepulcro. Pensaram, é o fim. Mas a história não termina no sepulcro. A história não termina no sepulcro. A história não termina no sepulcro. O céu manda um recado. Aquilo que estava morto reviveu. Aquelas mulheres foram no sepulcro só para escutar uma coisa: a
promessa. Me ajuda. A promessa. Você veio aqui essa noite para escutar uma coisa. A maior promessa para a tua vida é Jesus. Ele. E se Ele vive, posso crer. Como termina Mateus? Mateus termina no capítulo número 28. Qual é o último versículo de Mateus? É o versículo de número 20. Qual é a última promessa que a promessa nos faz? Qual é a última promessa que a promessa nos fez? Mateus 28, 20. Como é que termina? Mateus 28, 20. Ensinando a guardar todas as coisas. Cadê o Léo? Quem vai cantar comigo? Que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Deixa eu ouvir um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Igreja Batista Vida, levanta a tua cabeça. Para de chorar, levanta a tua cabeça. Minha irmã, meu irmão, levanta a tua cabeça. Levanta teu rosto. Apruma teu corpo. Talvez você perdeu algo nessa terra, mas você não perdeu a maior promessa. Levanta teu rosto, a tua maior promessa vive. E Ele vive para te sustentar. Ele é o seu sustento. Ele é a tua força. Ele é o teu porto seguro. Ele é aquele que está contigo todos os dias. Ele é aquele que diz: meu filho, não temas, eu sou contigo. Se passar no vale da sombra da morte, eu não tenho medo algum, porque Ele está comigo. A tua maior promessa vive. Jesus vive. Se Ele vive, você não vai desistir hoje. Se Ele vive, você não vai morrer de angústia hoje, porque hoje é quinta, mas amanhã é sexta, depois de amanhã é sábado, depois é domingo, depois é segunda, depois é outubro, novembro, depois é 2025, não tem problema o que vem pela frente. Eu sei de uma coisa: eu vou deitar essa noite em paz, eu vou dormir porque eu creio numa coisa: o meu Redentor vive, a minha maior promessa vive, e se Ele vive, fica de pé no teu lugar.